Muito boa noite, começando mais uma live de parceria do Portal Me com a My Institute. Bom, vai ser uma noite de conversa, né? Como sempre. Quem começou a assistir a gente aí, apareceu no Facebook, vai compartilhando com os amigos, porque hoje o tema é quente. E é um tema que atinge todo mundo, né? Independente de onde trabalhe, porque a gente tem continuado o nosso tema para falar sobre o mundo do trabalho. E hoje a gente vai poder ter essa conversa para falar um pouquinho sobre união entre os brasileiros no Japão. Né? O tema certinho da nossa live é união e apoio mútuo. Isso existe no seu cotidiano no Japão? Bom, só de colocar o tema da live para circular nas mídias sociais, as pessoas já foram comentando, né? E os comentários sempre são: não, não existe. Bom, a gente vai poder aprofundar um pouco mais esse tema hoje, né? Não ficar simplesmente nas reclamações, né? Poder avaliar um pouco mais por que isso acontece e quem que sai ganhando com isso. Né? Essa é uma questão importante. Mas, enfim, para ir aquecendo aqui a nossa live, para o pessoal ir chegando, eu vou começar agradecendo o Portal Mia, né, que sempre abre esse espaço para gente. É a nossa terceira live que a gente tem feito quinzenalmente. Estou muito feliz com essa parceria, né? Eu sou Karine Sayurigoto, sou psicanalista e atendo pelo Amai Institute. Amai está no Facebook, está no Instagram, temos o nosso site também. Basta colocar lá no Google Amai Institute e vai aparecer os nossos contatos. A gente posta também bastante textos, né? Coisas assim que estão circulando na comunidade brasileira aqui no Japão, coisas de interesse dos trabalhadores, das pessoas, dos brasileiros que vivem aqui no Japão. Essa live está acontecendo agora. Compartilhem com seus amigos, tema sobre trabalho, mundo do trabalho, continuando o que a gente já vem debatendo aqui desde a primeira live, né? Mas o vídeo vai ficar gravado aqui no portal Mie. Vocês vão poder assistir depois ou compartilhar também em outro momento, né? Claro que tem gente trabalhando, gente descansando, em outras atividades, então... mas se você está assistindo agora, fique sabendo que você vai poder depois compartilhar com as pessoas, né? Bom, então, vamos lá. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? A gente está 8h32, a gente começa 8h30, né? Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Bom, como eu falei, eu sou Karine, né? Sou psicanalista, eu estou no Japão desde 2019 e no Brasil eu sou formada em psicologia em 2006, tenho mestrado em saúde mental, ambos pela Unesp, Unesp Campus Assis. Volte e meia a gente encontra alguém aqui no Japão que é de Assis. Bom, eu trabalhei muito tempo na saúde mental no Brasil, em serviços públicos como CAPES, mas também trabalhei em posto de saúde, tive uma trajetória acadêmica também. Também trabalhei muito com a saúde mental num momento específico que a gente chama de reforma psiquiátrica, né, com hospitais psiquiátricos e propondo uma nova forma de cuidado que não seja a partir do encarceramento, né, então a partir de uma psicologia muito crítica, né. Eu sou psicanalista lacaniana, tem um pessoal aparecendo aqui, Simone Castro, boa noite, somos de Marília, do lado de Assis. Eu ia muito para Marília cantar no coral da Unesp, isso faz tempo. Ricardo Minoro, boa noite. Boa noite, gente. Vão mandando aqui conversa. A ideia da gente é poder fazer um bate-papo mesmo, viu? Eu vou, claro, colocar o tema aqui na mesa, mas vocês vão falando e todo mundo tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Que é se os brasileiros conseguem se unir aqui no Japão ou não. Tem umas... Eu vou aqui, eu tô desviando um pouquinho o olhar de vocês porque eu vou acompanhando as mensagens aqui pelo computador, né? Tô gravando aqui e acompanhando aqui do lado. Então, eu vou falando um pouquinho, eu vou parando para dar uma lida no que vocês estão me mandando. Ricardo Minoro Miura, boa noite. Pretende ser médica psiquiatra também? Não, eu critico a psiquiatria, não quero ser médica psiquiatra. A partir da psicanálise é uma visão bem diferente do que é da psiquiatria, né? A psiquiatria é bastante reducionista, na verdade.
Simone Castro, que legal. É pertinho mesmo, né? Marília é pertinho, né? Um pulinho. Bom, vamos lá. Entrando um pouco no nosso tema, né? Então, que é um tema tão polêmico e que, na verdade, tem se falado bastante ultimamente, né? No Facebook, no Instagram. Não é só eu que tenho trabalhado com esse tema do mundo do trabalho aqui no Japão, né? Outros colegas aqui, pessoas super engajadas e críticas também estão colocando textos, fazendo outras atividades para a gente pensar algo que é tão importante, né? Estamos tão inseridos no trabalho que toma tanto da nossa vida aqui no Japão, né? As pessoas, via de regra, vão trabalhar na fábrica. A maior parte dos brasileiros que estão no Japão trabalham em fábricas, claro que não todos, mas a maior parte. E a fábrica é onde a gente fica, às vezes, mais do que 12 horas, muitas vezes, mais que 12 horas por dia, né? Se for contar o tempo de almoços, QQs, então a gente fica mais de 12 horas por dia. É o lugar que a gente fica, né, muito mais do que com a nossa família, muito mais do que tendo momentos de lazer, enfim. E não há como a gente não discutir sobre esse tema, uma vez que a gente vem para o Japão justamente com propostas de trabalho, né, pela via do trabalho. Então, e ainda mais pensando que o Brasil é um país que ocupa um lugar muito específico nessa dinâmica capitalista, né, que é um país que sempre tem muitos altos e baixos, muitas crises econômicas e que, para quem é Nikkei, o Japão sempre é um plano B, né? Se as coisas não dão certo no Brasil, temos o Japão, né? E é pela via do trabalho, e um trabalho também muito específico, né? A gente não vem para o Japão para trabalhar em serviços, digamos assim, de privilegiados, né? A gente vem para fazer o trabalho que o japonês não quer, né? Onde falta mão de obra. E a gente sabe que existem alguns trabalhos no Japão que os japoneses passam por uma seleção muito rigorosa, que são trabalhos escassos. Mas o trabalho na fábrica, ele é abundante, digamos assim, né? Faltam pessoas, por isso que a gente vem de fora para trabalhar. Então é um trabalho que os japoneses não querem. Um trabalho pesado, muitas vezes sujo, um trabalho que não tem reconhecimento social, um trabalho onde a gente precisa fazer muito esforço, onde há muita repetição de movimentos, onde se trabalha na linha de montagem, enfim. E aí, pegando um pouco esse gancho, é importante que a gente pense que ambiente é esse que a gente está, né? O que é a fábrica? Que muitas vezes é um ambiente insalubre, né? Insalubre e que provoca uma certa persecutoriedade. Há fábricas, claro, só o fato de ser um lugar muitas vezes sujo, cheio de maquinário, né, já não é um ambiente agradável de se estar. Mas muitas vezes as fábricas não têm janelas, né? Não sei se alguém aqui trabalha em alguma fábrica que não tem janela. A gente não sabe como que está o dia lá fora. Às vezes a gente chega a estar de noite e sai de noite, né? A gente não vê, não sabe se teve chuva, se teve sol, se o tempo foi nublado, né? E essa sensação de estar isolado do tempo, né? Do mundo, inclusive, né? Não é algo que seja agradável e nem que cause coisas boas para a gente, né? A fábrica é nossa residência, né, Jorge? Fazemos trabalho sujo, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, né? E o tipo de trabalho que a gente geralmente faz na fábrica, que é esse trabalho repetitivo, né? Seja o ramo que for, né? Seja fazendo peça para carro, seja em comida, né? Seja em aparelho eletrônico, né? Geralmente as fábricas nos contratam, né? Para que a gente esteja na linha de montagem ou que não esteja, mas fazendo um tipo de trabalho muito específico, né? Que é o da repetição. E esse trabalho, ele tem uma característica muito forte, que é a ausência de sentido, né? Muitas vezes a gente está lá fazendo esse gesto, né? Aquela peça, e não sabe para quê. Isso a gente conversou um pouquinho nas últimas lives, né? Até eu citei o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. E a Márcia, que acompanhou a gente aqui na última live, depois me marcou lá no Facebook, né, com um trechinho do filme. É um filme que é engraçado, né, que traz a partir do humor uma crítica muito importante. Então, o que é que causa no trabalhador, né? Que está o tempo todo lá apertando com a chave de fenda um parafuso e a linha para e ele continua apertando o que vê na frente, né? Aperta os botões do suspensório de um outro trabalhador e sai fazendo esse gesto, né? Então, assim,
É um trabalho que não tem sentido, que a gente sabe, mas não sabe muito bem para que ele serve, né? Sabe, por exemplo, que pode ser uma peça que vai no carro, mas o que é aquela peça, como que ela é feita do começo, né? Onde que ela termina, onde que será encaixada. E também falta sentido, enfim, na própria organização do trabalho, no próprio cerne do trabalho. Tudo bem, eu faço aquela peça que vai se encaixar lá no carro, né? Não sei muito bem. Mas o que é que isso constitui de sentido na minha vida? Né? Para que eu estou me esforçando aqui? Bom, para ganhar o meu trabalho, o meu dinheiro no final do mês, pagar minhas contas, juntar um pouco de dinheiro para voltar para o Brasil. Mas o trabalho em si, ele fica sem sentido. Né? Isso se torna um segundo plano. Né? O trabalho em si não tem sentido. E isso, por si só, já provoca uma série de coisas na gente. Né? Então, a primeira é não reconhecer o que é que eu estou fazendo, né? Não ser reconhecido pelo que eu faço, porque afinal de contas eu sou um trabalhador da fábrica, né, de um trabalho que não se quer, que os japoneses não querem, né? E eu também não me reconheço. Bom, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu venho aqui repetir esse trabalho, né? Suporto até um determinado momento. A partir de um momento pode ser que eu não suporte mais. Agora, a forma como esse não suportar aparece pode ser justamente pelo sofrimento psíquico, né? Mas pode ser também por um sofrimento que aparece no corpo, que muitas vezes tem a ver com o sofrimento psíquico, né? O corpo pode ser palco do sofrimento psíquico. Isso é importante da gente frisar. Muito bem, então a gente tem essa questão da fábrica, né, do ambiente, que é um ambiente que pode se tornar persecutório, e não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, mas não é tão incomum no Japão de encontrar pessoas ou ouvir histórias de pessoas que surtaram dentro das fábricas, né? E aí nesse delírio psicótico de estar ali no meio das máquinas e se achar perseguido pelas máquinas, tal. Eu já ouvi algumas histórias assim. E não é à toa, né? Que justamente quem surta ali está sentindo que a máquina vai pegar, enfim, que há de fato um ambiente que é persecutório para todo mundo, mas que para quem desencadeia um delírio, esse contexto da fábrica entra no delírio. Né? Bom, a gente, enquanto trabalhador de fábrica, nesse contexto que eu acabei de falar, a gente acaba sendo também formado pela fábrica, acaba sendo formado por esse contexto. Algo que é muito importante. Todo lugar que a gente está, que se forma quanto instituição, né? Seja o trabalho, seja a escola, seja a religião, né? Enfim, todo lugar que é uma instituição, ele vai nos moldando. Né? E isso a gente diz, em termo um pouco mais técnico, de que as instituições elas formam subjetividade. Né? Então, o trabalho na fábrica também molda o trabalhador. Então, vejam bem, que é um trabalhador que passa a ser moldado pelo ambiente que está, né? Que é um lugar insalubre e de movimentos e exercício do seu trabalho sem sentido. Né? Então, o que a gente pode esperar disso? Não é um ambiente bom e não é um lugar que nos provoca coisas boas. Uma das formas de que a gente tem para expressar isso, né, justamente é não se reconhecer enquanto trabalhador e não reconhecer o nosso colega enquanto parceiro ou como alguém como a gente. Né? A empatia é algo que acaba sendo um tanto quanto inexistente nesses lugares. E aí a gente já tem um dado, né, para a gente poder pensar com um pouco mais de profundidade por que que, afinal de contas, os brasileiros dentro das fábricas ou dentro do trabalho, de forma geral, não é unido. E vejam que isso é uma coisa curiosa, né? Porque se a gente abrir o Facebook e entrar em qualquer grupo de brasileiros, todos eles lá são muito unidos. Por que será, né? Então, assim, volta e meia a gente recebe pela internet pessoas que estão fazendo uma vaquinha ou estão tentando se mobilizar para ajudar alguém da comunidade que precisa, né? Alguém que está doente, que precisa de dinheiro para fazer uma operação, porque afinal de contas aqui a gente não tem saúde gratuita, né? Às vezes a pessoa não tem também o seguro de saúde e teve um problema sério, precisa de dinheiro, ou teve um desastre natural e as pessoas estão se organizando para juntar, para fazer doação, para arrecadar doação. Né? Então, vejam bem, esses grupos
do Facebook, constituído por brasileiros, são grupos importantes para a comunidade, onde as pessoas se mostram muito unidas. Mas não são outras pessoas que estão trabalhando na fábrica e que justamente são lugares que não há um grupo fortalecido de trabalhadores, né? Então aí está uma questão para a gente pensar. Por que será que o brasileiro ele não é unido na fábrica? E isso basta a gente perguntar, né? Colocar qualquer tema que envolva esse assunto, as pessoas chegam com muitos exemplos, né? Isso desde sempre. Existem muitos exemplos. Alguns que são bem intensos, né? Que falam de um sofrimento muito intenso mesmo provocado por essa relação de desunião. Desunião que também tem a puxada de tapete, né? Que tem a inveja, né? Uma série de situações que pode bem ser que crie um grupo contra uma pessoa, né? Isso também não é incomum da gente ver. Então, volta e meia, as pessoas aparecem aqui e aparecem também na nossa clínica, né? A partir de um sofrimento psíquico gerado pelo trabalho, de relação onde a pessoa entrou numa fábrica e, por uma bobagem, por alguma coisa qualquer, um grupo se uniu contra uma pessoa, né? Isso não é incomum. Vão mandando mensagem, gente. Vocês já passaram por isso? Já viram isso acontecer? Vocês acham que o trabalho no Japão provoca a união dos brasileiros? Bom, talvez, né, uma questão importante de colocar também que união, se há união, né, escassa que seja, que união é essa que provoca? Por exemplo, isso que eu acabei de falar, né? Então, bom, pode bem ser que alguém esteja numa situação de sofrer um idime, né, na fábrica. Muitas vezes isso é provocado por um grupo, né? Não é de uma pessoa com outra pessoa. Geralmente é um grupo provocando idime com outra, uma pessoa solitária, né? Vamos lá. Cristiano Saik de Carvalho. Tem resposta sempre para isso. Só voltar na década de 90 e procurar saber como era a vida dos estrangeiros aqui. E vai saber o resultado disso hoje. Então, né, nos anos 90 foi quando as portas do Brasil, do Japão, se abriu para que os brasileiros pudessem vir para cá, né? Claro que é um contexto muito difícil e solitário, muito mais solitário do que agora, porque os primeiros brasileiros não tinham uma infraestrutura, né? E chegaram sem nenhum tipo de apoio também. Inclusive, naquela época, a gente sabe que não tem um apoio nem mesmo estatal, porque o Shakai Hoken, você podia escolher se pagava ou não pagava. Né? Via de regra, as pessoas preferiam não pagar, mas também as empresas preferiam não pagar, porque, enfim, o que sai de desconto da nossa folha de pagamento também é a metade que a fábrica também tem que pagar. Se você resolve que não quer o Shakai, a fábrica também fica livre desse imposto, né? Então era muito conveniente. Agora a situação já mudou. Agora, enfim, Cristiano, quer falar um pouquinho mais sobre essa experiência da década de 90? Né? Acho que é importante que vocês possam falar das experiências de vocês, enfim, as lembranças, né? O que já ouviram falar. Mas tem uma coisa muito importante, né? Que a gente também pode resgatar um pouquinho da década de 90. Saber que o brasileiro, quando chega aqui, o Japão ele não está aberto, né? Assim, com tantos estrangeiros, né? Claro que a abertura do Japão, né, de forma geral, ela é da era Meiji, muito anterior. Mas a gente não tem essa quantidade de estrangeiros que a gente tem hoje em dia, né? Quando o Japão começa a se abrir, quem chega de fora são pessoas que causam estranhamento. Causam muito estranhamento. E aí eu vou entrar um pouco num conceito do estranho, né? O que é esse tal desse estranho? Estranho como estrangeiro, né? Algo que é estrangeiro, que vem de fora, que não pertence àquele lugar, que não nasceu naquele lugar. E a gente sabe pela psicanálise que esse estrangeiro, ele tem também uma referência dentro da pessoa que sente que aquilo lá é algo estranho, né? Então, o estrangeiro, não simplesmente como uma pessoa que nasceu em outro país, mas o estrangeiro como algo estranho, né? É algo que está estranho dentro de mim e que eu simplesmente rebato no outro, né? Então, é o reconhecimento no outro daquilo que me incomoda. E isso aparece muito frequentemente aqui no Japão através da língua, né? Bom, os brasileiros, claro, também têm a sua cultura, isso também é um motivo de estranhamento.
Mas a língua, via de regra, é algo que a gente ouve as pessoas falar. Bom, eu estava lá na fábrica e eu não falo japonês e o chefe foi grosso comigo, me trata de uma forma diferente, sou a única pessoa que não fala japonês. Isso aparece muito a partir da língua. E a gente sabe também que o japonês, o povo japonês, é um povo que tenta se reconhecer a partir da sua peculiaridade, né? Como um país que tem uma unidade, né? As pessoas são todas parecidas de alguma forma, né? Todos com cabelo escuro, com a pele de um determinado tom, com os olhos puxados, né? A gente não é aqui não é um país como, por exemplo, o Brasil, que é constituído de diversidade, né? A gente tem as raças, tem gente do mundo inteiro, né? Descendentes do mundo inteiro no Brasil. E aqui não é assim que a população se constituiu. Claro que temos os estrangeiros, mas para os estrangeiros o lugar é muito marcado, né? Não há uma absorção, digamos assim, da população. Quem é estrangeiro, para começo de conversa, quem vem como estrangeiro, não é simples o fato, não é fácil o processo de naturalização, por exemplo. Né? Você fica aqui, a gente fica tirando vistos de trabalho, vistos de estudo, né? Por muito tempo. Você não chega aqui e consegue já uma oficialização de que agora você passa a ser japonês, né? O fato das crianças que nascem aqui no Japão não serem japonesas quando são filhos de estrangeiros, né? E isso não é em todo o país que é assim. Por exemplo, Brasil ou Estados Unidos, se uma mulher grávida tem um filho lá no país, o filho passa a ser brasileiro ou norte-americano. Né? E aqui no Japão não, está muito delimitado, né? Quem é o japonês e quem não é. Jorge Arnaldo de Mello. Estou aqui no Brasil, mas estou te ouvindo. Isso é muito bom. Cheguei em 90 e sempre paguei minha aposentadoria aí e aqui. Hoje já estou aposentado, graças a Deus. Muito bom, Jorge. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, Jorge, isso também é uma questão que, né, da aposentadoria mudou há pouco tempo, né? Até um ano, mais ou menos, talvez, é coisa recente. Nem podia se arrecadar aposentadoria em 2 lugares, né? Tinha que abrir mão, né, de um lugar ou de outro. Isso agora já é possível, né? Mas vamos lá. Então, assim, há esse fator importantíssimo da língua, né? Que talvez seja aonde fica mais escancarado o que é esse estranho, né? De como que o japonês estranha quem que é o estrangeiro, né? Mas a partir de uma questão sua, né? De que a gente joga para os outros o que é estranho para a gente, né? E aí, bom, mas aí voltando um pouquinho mais ao assunto da fábrica, né? Do trabalho dentro da fábrica, há algo um pouco da organização do trabalho, da execução do trabalho, né? Então, um ponto também de discordância entre os brasileiros é que a gente vê exemplos do seguinte tipo. Bom, a pessoa chegou aqui para trabalhar e fez um monte de peças, né? Trabalhou muito mais do que era o exigido. E aí, esse tipo de trabalho prejudica o grupo, porque o grupo sabe que ele tem que produzir tanto por dia, né? E isso que é o pedido pelo chefe, pelo líder e tal. E de repente chega uma pessoa diferente que não conhece qual que é o ambiente da fábrica ou exigido pela fábrica e faz muito mais peças. E aí acaba mudando a quantidade de pedidos que é feito pelo líder ou pelo patrão, né? Então, se eu hoje produzo 100 peças e chegou alguém e fez 200 peças, a partir de amanhã, então, pode ser que se exijam que você faça 150 peças. Isso é importante da gente pensar porque há uma relação do que é que a gente vai fazer na fábrica, né? Pelo que a gente é remunerado dentro da fábrica. E, na verdade, a gente geralmente é pago por hora, né? Então, tantas horas de trabalho, cada hora tem seu valor. Agora, o que a gente produz dentro dessa 1 hora, né? O que a gente produz tem a ver com uma venda, não só do nosso tempo para ganhar o salário, mas tem a ver também com uma venda da nossa energia, né? Já pensou se a gente, por exemplo, tivesse
um reloginho para medir a energia que a gente está gastando, assim como a gente tem, né, na frente das nossas casas, né, que vai registrando o consumo de energia, né? Então, assim, o que a gente coloca, o que a gente se esforça na fábrica tem a ver com a nossa energia, né? A gente gera energia, a gente trabalha porque a gente tem energia. Então, em uma hora, eu posso gastar mais ou menos de energia. Eu posso gastar a energia que me é pedida, né? Então, me pedem para fazer 100 peças. Para fazer 100 peças, eu gasto X de energia. Para fazer mais peças, eu vou gastar 2x de energia, por exemplo, né? Mas é uma hora. Então, assim, há uma relação muito específica do tempo e da energia que eu gasto. E como que eu vou ser remunerado, né? Se a gente na nossa casa gasta mais, consome mais energia elétrica, a gente vai pagar mais conta de luz, né? Se a gente na fábrica trabalha além do que nos é pedido, a gente vai gastar mais da nossa energia, mas o nosso salário será o mesmo. E aí entra uma questão que é de grande discordância, né? Porque a gente vive num momento onde a gente se autoexplora para além do que nos é explorado de fora. Então, há um momento anterior que as pessoas iam para o trabalho fazer o que lhes era exigido. E a gente vive num momento histórico, socialmente constituído, onde a gente se explora mais do que nos exploram, né? Então, há uma exploração nossa, de nós conosco, né? E aí há também essa discrepância, esse desentendimento entre os grupos. Há pessoas que estão mais tempo na fábrica, entendendo qual que é a dinâmica da fábrica, e há pessoas que chegam novatas na fábrica com algumas questões que elas escancaram a partir desse trabalho, a partir do que é trabalhar mais, né? E isso pode ter a ver com o fato de que, bom, na fábrica somos todos descartáveis, né? Se eu saio hoje, se faço um trabalho na fábrica e saio hoje, pode ter certeza que amanhã terá alguém no meu lugar, né? Vão encontrar alguém para fazer o meu trabalho, né? Se o meu trabalho for muito importante, ele não vai ficar sem ser feito. Agora, se eu chego na fábrica e começo a trabalhar um monte, mais do que me é exigido, e com certeza vou ter dores, né? Vou ter uma série de consequências, para que serve isso, né? Qual que é a função dessa autoexploração? Né? Para eu me convencer de que, de fato, eu tenho um lugar importante na fábrica? Para que eu tenha o reconhecimento do outro? Enfim, cada pessoa é uma pessoa e tem questões que podem aparecer aí. Mas eu acho que isso é um dos fatores, né, que aparece muito quando vocês começam a colocar o que vocês acham da união e desunião dentro da fábrica. Isso é sempre um exemplo que aparece, né, de pessoas então que não seguem esse combinado, que muitas vezes nem é tão falado, entre um grupo, né, um pseudogrupo, né, que tem ali minimamente algum tipo de laço. Agora, um laço que se faz dentro da fábrica é o laço a partir da reclamação. A partir da reclamação e a partir do momento que grupos identificam no outro algum problema e se unem para atacar a pessoa isoladamente, né? Isso cria laço dentro do grupo e não é um laço saudável, né? Então, assim, pode ser que seja uma fábrica muito desunida, né? Cada um chega lá e faz seu trabalho. As pessoas já chegam no Japão com esse pensamento: bom, eu estou indo lá para trabalhar, né? Não estou indo para fazer amizade nem nada, então eu vou chegar cedo, não vou conversar com ninguém, fazer meu trabalho e vou embora para casa. Mas de repente alguém chega do lado, começa a falar mal de alguém, outro chega, aí você viu o que está acontecendo. E via de regra, falar mal é falar mal de um outro trabalhador, né? Assim como nós. Então você viu o que a pessoa fez, o que aconteceu e tal. E de repente esse grupo está formado, né? Um grupo que se junta para falar mal de determinada pessoa, um grupo que se junta para causar constrangimento a outra pessoa, né? Ou para prejudicar mesmo, de forma muito concreta, né? Então, assim, esse é o ambiente da fábrica. A fábrica também produz isso, né? O que acontece, será, com as pessoas que no Facebook estão aqui preocupadas em juntar a doação para ajudar as pessoas e lá na fábrica estão se agrupando para atacar alguém? Isso é algo importante de se pensar. Vou parar um pouquinho aqui para ler as mensagens agora. Ok, Cristiano. Vou tentar fazer um resumo. Na década de 90, onde foi o auge da vinda dos brasileiros aqui para o Japão,
por não falar o idioma, os brasileiros eram muito unidos sim. Olha só que curioso, né? Porém, ao decorrer daquela década, aconteceu muita coisa. Espera só um pouquinho aqui. Muita coisa. Muitas coisas desgastantes entre os brasileiros. Um fato que acontecia muito era o casamento desfeito, o que causou muita discórdia entre os brasileiros. Lembrando, isso é um dos fatores. Então, né, casamento desfeito é algo que, de fato, acontece muito aqui no Japão. Por que vocês acham que isso acontece? Pergunta. Mas sim, ainda hoje tem muitos brasileiros unidos em algum lugar aqui, ou em outro ali, mas sempre com o pé atrás. Já o Jorge acha que não existe a união, infelizmente, né? Bom, coisas aí para vocês irem falando. E exemplo, vocês já passaram por alguma coisa, né, alguma situação muito ruim dentro de fábrica ou no contexto do trabalho por conta de desunião? Né? E uma outra pergunta que eu coloco aqui para vocês. Para quem que é benéfico essa desunião entre os trabalhadores? Né? Para os trabalhadores brasileiros não é. Para quem será que é? Por que isso acontece? Bom, esse contexto que a gente está falando aqui, então, dessa fábrica que é insalubre, desse tipo de trabalho repetitivo que não tem sentido, dessa subjetividade que vai sendo constituída, onde a gente se auto-explora, a questão da língua, né, onde o outro nos vê como alguém estranho, porque justamente não faz parte da cultura e não fala sequer a língua deles, né? Isso tudo pode trazer muito sofrimento. E, inclusive, quando a gente é vítima de um grupo que se une para atacar uma pessoa, isso é um fator de muito sofrimento. Tem muitas pessoas que acabam, inclusive, voltando para o Brasil porque não suportam. Né? Mudar de província, mudar de fábrica é algo corriqueiro, inclusive. Né? Agora, há pessoas que chegam a voltar para o Brasil. E aí, a quem que isso serve? Né? Trabalhador unido é trabalhador que consegue, que tem conquistas. Né? Então, se alguma coisa está muito estranha na fábrica, no seu setor, né? Ou se de repente o líder está agindo de uma forma que não é legal com alguém, ou se há perda de direitos, ou se não se está cumprindo uma legislação, o trabalhador que se une e que aponta isso de forma unida, ele tem conquistas. Agora, o trabalhador que está isolado, que não se dá bem com ninguém, ele nem sequer exige. Né? Se ele passa por uma situação, inclusive ilegal, ele passa sozinho. Né? Então, enfim, não é uma força, né? É simplesmente mais um. Ainda mais quando é estrangeiro. Né? Quantas situações ilegais os trabalhadores brasileiros passam aqui no Japão e nem sequer conseguem, às vezes, recorrer. Né? Não recorre porque não sabe a língua ou porque tem receio. O que vai acontecer se eu acionar um advogado ou se eu for procurar o escritório de inspeção do trabalho, que é um escritório público, né, que faz esse tipo de fiscalização nas empresas, né, terei meu nome sujo, como que eu vou ficar para conseguir outro emprego, vou ser mandado embora, né? Então, assim, são situações que o trabalhador passa a viver sozinho, e ele tem que dar conta disso sozinho. E se não dá certo, né, ele passa a se culpar. Então, olha só que coisa, é algo generalizado, todo trabalhador pode passar por essa situação, né? Porque são estrangeiros e há uma exploração maior, de fato, há uma forma diferente de enxergar quem que é o estrangeiro brasileiro na fábrica e quem que é o japonês, e isso a gente vê, inclusive, pela forma de contratação. Né? O japonês, geralmente, ele é contratado direto da fábrica, ele recebe o seu bônus, ele não pode ser mandado embora por qualquer coisa. Né? Já o trabalhador estrangeiro tem contratos de 3 meses, 2 meses. Né? Pode ser que esse contrato seja renovado ou não. É um trabalhador que não tem garantias, né? Que não tem o bônus, que não tem equidade salarial. Né? E mesmo assim, diante dessa situação, é um trabalhador que não consegue reconhecer que o outro passa pela mesma desgraça que ele. Né? Na verdade, o que ele procura no outro trabalhador, que é igual a ele, são as diferenças. Né? Então, bom, aquele trabalhador lá eu não sou igual a ele, então ele será vítima, né, às vezes, desses complôs de um grupo unido por um laço não saudável. Cristiano, só quero dizer que o passado dos brasileiros influencia no brasileiro de hoje. Com certeza, né?
a forma como aconteceu essa abertura do Japão, né, os trabalhos que estavam disponíveis, o lugar que o brasileiro ocupou na década de 90 não muda para hoje, né? De repente a gente pode pensar em algum outro tipo de estrangeiro que veio para o Japão ocupando um determinado lugar, mas que hoje tem outro tipo de emprego, né? Talvez tenha outro tipo de lugar social, outro tipo de reconhecimento na sociedade. Mas o trabalhador brasileiro continua sendo trabalhador de fábrica, né, de forma geral. Claro que há pessoas que trabalham no escritório, há pessoas que trabalham na academia, né, com ensino, enfim, mas a maioria das pessoas, dos brasileiros que vêm para o Japão, vêm para trabalhar em fábrica, que é onde a gente tem um volume muito grande de vagas e onde a gente não tem pessoas suficientes, né? Agora, é curioso pensar que, embora a gente continue nesse lugar, né, o brasileiro ele é reconhecido como um trabalhador fabril aqui no Japão, a gente, o acordo que houve entre Japão e Brasil foi da entrada daqueles que eram descendentes de japoneses, né? Então, quem entra aqui com facilidade para trabalhar na fábrica é o descendente de japonês e seu cônjuge, família, digamos assim, né? Mas quando a gente chega aqui no Japão e vai trabalhar na fábrica e começa a dividir o nosso espaço com vietnamitas, com filipinos, com peruanos, né? Daí por diante, via de regra, o trabalhador brasileiro se reconhece sendo mais do que os outros trabalhadores, né? Porque há esse vínculo com a descendência, né? Então, já ouvi muitas vezes o trabalhador falando de que, bom, mas eles nem são descendentes, nós somos. Mas o trabalho desenvolvido é o mesmo, né? A visão do japonês com a gente é a mesma. É a visão de que é o trabalhador que pode ser dispensado a qualquer momento, né? O salário deveria ser o mesmo. A gente sabe que há ainda situações mais precárias, como é a dos vietnamitas que vêm com o contrato de estagiário, né? Inclusive hoje saiu uma matéria muito interessante na internet falando dessa situação precária, situação que já foi inclusive denunciada internacionalmente algumas vezes, né? Porque é um projeto do governo onde as pessoas se inscrevem e chegam aqui para estar em trabalho escravo muitas vezes. Né, situações horríveis, assim, de chegar em lugar que tem rato andando, um colchão jogado no chão e a pessoa não tem como sair daquela situação. Mas, enfim, o lugar de trabalhador que vem para o Japão para estar na fábrica, né, para esse contexto do trabalhador que é descartável, né, é o que a gente compartilha com o terceiro mundo, sendo um país de terceiro mundo, né, da periferia do capitalismo, com certeza. Bom, gente, vocês têm alguma questão para colocar aqui, um assunto tão importante, né, como esse, do que é que causa a desunião? Acho que a gente tem isso certo, né? O trabalhador brasileiro não é unido no Japão, né? E por que isso acontece? A gente elencou aqui uma série de situações e principalmente a natureza do trabalho, de como o trabalho sem sentido e o lugar insalubre provoca uma desunião. Né? Isso é algo muito importante. Mas a gente tem, claro, outras coisas para levar em conta. E não sei o que é que vocês acham, né? Vocês que estão aí trabalhando na fábrica, de que vão todos os dias para a fábrica e vivenciam isso na pele, né? Inclusive com sofrimento. Sofrimento que pode aparecer como depressão, como ansiedade e aí por diante. Tem uma série de fenômenos que vão aparecendo na gente justamente por conta dessa relação com o trabalho. Eu já disse praticamente tudo, Cristiano. Não, o mais importante é a experiência de vocês, né? E cada pessoa passa por experiências muito peculiares. Bom, e aí então eu vou, aqui já tá dando o nosso horário, né, 9h10, a gente não estende muito essa live porque muito tempo de vídeo acaba ficando cansativo, né, mas o importante da gente colocar aqui é que o trabalhador desunido, ele serve muito para a fábrica, né, é um trabalhador que não vai reivindicar nada, é um trabalhador que será dócil, né, que sempre que for exigido dele mais horas extras, um trabalho que não é
Um trabalho fácil é um trabalhador que vai dizer "hai", né? Que não vai ter força suficiente para dizer que não, que aquilo é cansativo, que ele está se prejudicando, que ele está se lesionando, que está com dores, de que ele não fará o zangueô porque ele tem outras coisas para fazer da vida, que a vida dele não está somente na fábrica, embora seja muito importante ganhar o dinheiro dele, né? Mas de que há também outros momentos na vida que outras coisas se apresentam como prioridade, né? Então, a quem serve, né? Serve muito a fábrica que a cada momento aumenta a exploração sobre o trabalhador. A cada crise econômica que a gente vive, a gente sabe que a exploração ela é aumentada, né? A cada momento que o emprego diminui, as vagas que aparecem depois podem ser que sejam vagas com salário menor ou com menos vantagens, né? Então, pegando o exemplo da década de 90, os salários da década de 90 não eram os mesmos que são agora, né? Claro que desse tempo, 30 anos, muita coisa aconteceu, muitas crises econômicas aconteceram. Mas por mais que haja uma crise e depois se retome uma certa estabilidade, um salário diminuído não é aumentado, né? Um direito retirado não é recolocado. Então o trabalhador ele é sempre mais e mais explorado. E ele só consegue fazer barreira a isso, de quando é algo que extrapola, né? Extrapola os limites, e a gente vê isso cotidianamente. Um trabalhador só faz barreira à exploração excessiva quando faz coletivo, né? Quando ele consegue se unir. Um trabalhador solitário, né? Individual, não é muita coisa, né? É algo fácil de se passar por cima. Então, a quem serve, né? Quanto mais a gente está lá achando que estamos saindo por cima porque somos individuais, é quando a gente acaba perdendo mais coisa, né? Então, bom, lembrando que o que a gente passa dentro de uma fábrica, dentro de um sistema de trabalho da contemporaneidade, porque acho que tem alguma coisa, alguma peculiaridade que está na fábrica, está no escritório, está em qualquer lugar, né, que diz do nosso trabalho no nosso mundo contemporâneo, na nossa formação social, que a gente passa, o nosso colega também passa. Né? Se é algo que não tem restrição, né, é o tipo de sofrimento causado pelo trabalho. E talvez a gente possa estar um pouco mais atento a isso para poder conseguir fazer algum outro tipo de laço, que não seja o laço a partir do falar mal do outro. Né? Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu li tudo aqui. Bom, a Raquel. Bom dia, meu filho e minha nora estão no Japão trabalhando. Não é um trabalho fácil, né, Raquel? Você deve ouvir bastante coisa do que se passa aqui no Japão. Vamos lá. Cristiano Saik de Carvalho. Só para finalizar, já fui líder de linha principalmente para traduzir. E para o brasileiro, quando a tradução favorece a ele, beleza. Mas se tratando de uma bronca, ele já acha que você quer ou o prejudicou. Sendo que você só está passando a ordem do seu superior. Também tem essa, né, Cristiano? Importantíssimo colocar isso. Muitas vezes o superior, ele passa o trabalho sujo para quem é o líder, né? Por quê? Se é o líder que vai passar aquela informação, ele vai ficar mal visto. E o superior fica lá, tranquilo. Será que você recebeu o suficiente para fazer o trabalho sujo, Cristiano? Lá, Cristiano, abraços. Jorge, foi uma ótima experiência, valeu muito. Obrigado, Japão, pela experiência e pelo trabalho. Sim, afinal de contas, né, como falei no começo, o Japão é sempre muitas vezes, nosso plano B. Para algumas pessoas é o plano A. Com certeza, muita gente querendo vir para o Japão, né, e nessa época de fechamento de fronteira, inclusive sem conseguir chegar aqui. Né, mas é importante que a gente pense o contexto do trabalho, né, que trabalho é esse que se oferece para nós, qual foi a evolução do trabalho no decorrer dos tempos, né? E aqui pra gente no Japão, pegando a década de 90, que a gente vê claramente que os salários eram melhores, né? Mas sem descartar
que de fato é um trabalho que nos oferece condição financeira, é um trabalho que propicia para a gente poder juntar um pouco de dinheiro, voltar para o Japão, para o Brasil, fazer alguma coisa, né? Ou estar bem aqui, né? Mas o fato da gente poder, da gente fazer uma crítica ao trabalho, para pensar como que é a nossa estadia no Japão, ou como que a gente pode melhorar a nossa condição de vida aqui, não diz que a gente está falando que é um trabalho que não serve, né? Claro que muito pior do que estar com trabalho é estar sem trabalho, né? Isso não há dúvidas. Precisamos do dinheiro para sobreviver. Agora, há coisas que a gente precisa também falar e refletir, porque isso diz sobre a nossa vida. Bom, gente, aqui a Maria ainda tem uma questão, né? Para ver como o salário está defasado no Japão, é só pegar Itiman e ir no mercado. Imposto que era 5% foi para 7%, agora 10%. E as fábricas não revêem o salário. Pois é, né, Maria? Exatamente. Bom, gente, são muitas questões com relação ao trabalho. Se vocês quiserem ainda colocar alguma sugestão aqui para a gente fazer para as próximas lives, fiquem à vontade. Acho que é um tema muito importante, né? E aqui a nossa intenção hoje foi de poder aprofundar um pouquinho mais por que que isso acontece. Né? Porque, via de regra, a gente está com um olhar muito distante disso, né? A gente vê como se fosse uma coisa muito rasa. Então, as pessoas fazem isso porque as pessoas são más. Claro que há pessoas que não são bacanas mesmo, né? Mas há um contexto muito específico do trabalho e do que é essa situação que gera a desunião do trabalhador na fábrica, que novamente é o mesmo trabalhador que está unido no Facebook para fazer uma benfeitoria para outro. Né? Então, por que será que na fábrica o contexto é diferente? Tá? Esse foi a nossa discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar gravado no portal Mie, se vocês quiserem compartilhar com seus amigos. Por favor, né, enviem o vídeo. Curtam, mandem aqui ainda algum joinha, que isso favorece muito a nossa visualização aqui na internet de um assunto que é tão importante. Lembrando que o Amai Institute está no Facebook, está no Instagram, a gente tem o site também. Essa foi a nossa terceira live em parceria com o portal Mia. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre está por aqui, né? Volta e meia a gente está aparecendo. Essa nossa terceira live a gente fez com uma periodicidade de 15 dias. Enfim, em breve a gente se vê novamente. E se quiserem entrar em contato, mesmo que seja para temas de outras lives, por favor, acessem a gente lá nas mídias sociais. Muito obrigada ao portal Mie por novamente essa parceria, né? E esses vídeos com temas tão importantes para a comunidade. É isso, gente. Boa noite. Obrigada aqui pelos corações e joinhas. Compartilhem o vídeo e a gente se vê em breve. Tchau!